Olá, Juan. Vamos à correção do seu exercício E3. Vamos começar já anotando o número, que é o 38. Vamos lá. Vou começar vendo as atividades do seu projeto. Vou passar aqui para o modo 15, tirar essa parte aqui, que vai depois, e vamos ver como você inseriu as atividades dentro dos seus pacotes de trabalho. Então, a gente vê aqui que eles estão dentro dos pacotes, designadas por verbos, e nós devemos ter sempre mais de uma atividade, né, para fazer sentido. Inclusive, a quantidade de tarefas, de atividades dentro dos seus pacotes, está legal. 4, 3, o ideal é entre 4 e 9, 8 atividades. Não estou vendo nada de errado até aqui. Bom, nessa tabela 15, nesse modo 15, nós deveríamos ter aqui no final a estrutura org, que é esse elemento personalizável, como os textos 28, 29 e 30, mas estruturado, certo? Eu vou fazer isso aqui, jogar o texto para cá, e vamos dar uma olhada nesse campo. Eu venho em Tools, Customize, Fields, passo de texto para Outline Code e venho aqui no Lookup. Isso aqui que eu alterei é assim no 2007. Na 2003, ele está separado aqui em cima. Tem os campos normais e tem o Outline Code aqui para você selecionar. Bom, Outline Code 10. Vamos dar uma olhada no Lookup. Você configurou a máscara colocando 3 níveis de caractere. Muito bem. E fez aqui a sua estrutura. Sem problema. Muito bem. Além disso, nós temos esses dois campos aqui embaixo, que o primeiro vai ficar desmarcado para que não seja possível incluir itens adicionais. Isso quer dizer que, caso eu escreva aqui alguma coisa que não faz parte da estrutura, o project não vai deixar isso automaticamente vir para cá, assim desmarcado. O de baixo nós vamos deixar marcado, para permitir que somente itens que não tenham níveis subordinados sejam incluídos, sejam selecionados, para que nós tenhamos justamente nível org 1, 2 e 3. Isso desmarcado, nós poderíamos selecionar produção ou diretor, e aí ficaríamos com somente nível org 1 ou nível org 1 e 2 e não os 3, certo? Então, marcado, close, ok. Assim como para o nível org 1, 2 e 3 dos textos, nós devemos fazer estrutura org, selecionar aqui para todos os elementos, menos os marcos. Então aqui, ó, gerenciamento, tem início não, término não, fabricação, você tem que escolher. Vamos escolher aqui mecânica. Projeto, vou escolher, não sei, desenho, ó, ou planejamento, certo? Aqui planejamento ficaria melhor. E para desenho, e assim sucessivamente, certo? Então, compra de material devia ter, seus pacotes de trabalho também devem possuir estrutura org, que é a mesma coisa dos campos nível org 1, 2 e 3 do tipo texto. Inclusive, eles devem ser iguais, né? Em conteúdo. Então, diretor, projeto, desenho, diretor, projeto, desenho. Bom, passado isso, vamos para o modo 45, não, 35, porque aqui nós deveríamos encontrar um grupo separando os elementos da EP, as atividades por nível org. Vamos dar uma olhada na sua tabela, que existem elementos diferentes do que nós queríamos. Então, tabela 35, editar. Editar, nós deveríamos ter ID, pode deixar o indicator, mas aqui name, e deletar esse. Então, ok, e apply. Pronto, aí nós temos aqui o nome de todo mundo. Agora vamos fazer um grupo em project, group by more groups. O 35 não está aqui, então vou fazer o novo, o 35, 035. E aqui eu vou escolher Outline Code 10, que você renomeou para a estrutura org. Vou escolher também
uma cor mais agradável. Deixa eu ver, esse verdinho com esse padrão. Ok, e apply. E deveria ficar assim. A exemplo do 25, modo 25, nós temos os elementos da sua EAP mais atividades, no caso aqui somente as atividades, separados quanto a nível org, mas esse nível org não pelos textos 28, 29 e 30, e sim pelo Outline Code. Eu vou tirar aqui um filtro porque não tem filtro nesse modo. Os marcos eles ficam aparecendo mesmo. Pelo menos assim está no guia, certo? Então, anote por favor o número de ID dessa linha e coloque na sua sequência. E agora sim, vamos passar para o modo 45, EAP mais atividade, que é um modo composto. Isso quer dizer que nós temos, na verdade, dois modos, um na parte de cima e um na parte de baixo. Sendo que no modo composto, a parte de baixo está sempre subordinada à parte de cima. Nesse caso, a parte de baixo vai aparecer o Note, lembrando que esse é o modo Task Name Form, onde você selecionou Notes aqui, muito bem. Então, ele vai aparecer na parte de baixo o que eu estiver selecionado na parte de cima, no caso, o Note, certo? Como você pode ver aqui, passando em cima, muda embaixo. Vamos tirar isso aqui e dar uma olhada na sua tabela. Aqui em View, Table, More Tables, a 45 está no menu. E os seus campos, vamos ver aqui. ID, Unique ID, código da atividade, WS, predecessores, Name, Flag 16 deveria ser renomeado para pacote de trabalho, a gente vai fazer isso, e não você colocar o título. Sucessores, Type for Drive, do esforço. Estou vendo aqui que você já pôs os títulos corretos e termina aqui com produtos. Muito bem, ok. E ok, pode ser close mesmo. Vou tirar aqui autofiltros. E eu devia ter feito isso, né? Então, aqui vamos comentar esses campos. Os 4 primeiros servem de identificadores para as linhas do seu projeto, para facilitar a identificação do projeto. Sendo que ID, você pode ver que é simplesmente a ordem da linha na estrutura. Essa é a primeira linha, essa é a segunda linha, e assim sucessivamente. Caso você mude uma linha dessa de lugar, o ID não acompanha. O número vai mudar, isso aqui é fixo, fica na ordem certa. E o Unique ID, ele marca a ordem de criação da linha, e é um ID único. Isso quer dizer que caso eu passe de um lado para o outro essa linha, esse número é carregado com ela. E nós podemos ver que essa aqui foi a 40ª linha que você criou, essa 41ª, segunda e terceira. Esses números nunca se repetem. Vamos criar aqui uma linha, essa foi a de número 82. Se eu criar outra, mesmo que tenha o mesmo conteúdo, é a de número 83, de 96 e 97. E esses números nunca se repetem. Vou deletar e incluir novamente. Os números nunca se repetem, certo? Bom, código da atividade, você tem um campo texto, onde você pode inventar um código para a sua atividade ou para o seu EAP, que não precisa respeitar a formatação do seu WS, seu código da atividade, da EAP mais atividade, porque aqui existe um prefixo, uma formatação que serve para todos os elementos. Em código da atividade é um campo livre do tipo texto, você pode inserir qualquer coisa, identificar de qualquer forma esses elementos, certo? Vou passar aqui então para o Flag 16, clicar com o botão direito, vir em Customize Fields, Flag 16, vou renomear para pacote de trabalho. A diferença entre você renomear e pôr o título é que quando você renomeia, esse é o nome padrão para todo o seu projeto, não somente um título dessa coluna dessa tabela. Bom, desse campo do tipo flag, você pode escolher manualmente sim ou não para
representar alguma coisa. Nesse caso, as linhas que são ou não pacotes de trabalho. Então, desenho técnico, sim, é. Projeto, não é. Agora, planejamento, é. Certo? Porque dentro dele nós temos somente atividades. Lembrando que pacote de trabalho é o último produto antes das atividades. Dentro dele existe somente atividades. Então, no restante, eu acho que está correto. Teste não é, controle de qualidade não é. Fiz besteira. Pronto. É isso aí. Aqui, ó, término do projeto, deveria estar marcado as a milestone. Pronto. Deixa eu ver os outros marcos. Os outros marcos estão. Inclusive, existe essa formatação que nós devemos comentar. Porque você veio aqui em Format Text Styles e pediu para todas as atividades não críticas e críticas ficarem azul marinho, além de todos os milestones ficarem azul petróleo e itálico. Muito bem. E isso acompanha mesmo que eu mude uma coisa, transformando ela em marco ou não. Como você pode ver aqui quando eu fiz término do projeto virar um marco. Certo? Esse tipo de formatação é diferente de você selecionar alguma coisa, vir em Format Fonte e dizer que o fundo é rosa. Rosa não, né? É oliva. Certo? É diferente. Então aqui em tipo da tarefa, nós temos que o padrão é Fixed Duration, mas nós pedimos para você inserir pelo menos um Fixed Unit e Fixed Work. Muito bem. Dirigido ao esforço, você vai perceber que somente Fixed Work fica assim, né? Porque é Fixed Work, e o restante nós deixamos não. Muito bem. Responsável. Você inseriu mais uma vez para as atividades. Legal. Aqui em vez do cargo, seria interessante ter o nome da pessoa. Certo? Porque técnico de planejamento existem vários. Então eu não tenho como saber se todos esses são as mesmas pessoas. Quer dizer, é a mesma pessoa. Você só cometeu um leve deslize aqui, incluindo responsáveis pelos marcos. Sendo que os marcos não têm responsável. Marco não tem responsável, não tem duração, não tem recurso, não tem nada. Ele está lá somente para marcar, realmente, uma linha no chão. Ele marca alguma coisa. Os dois últimos elementos aqui, nós temos marcos e produtos, que são parecidos com flag, porque parece sim ou não, mas no caso dos produtos ele está somente nos mostrando o que é e o que não é produto no seu projeto. Nós não podemos fazer essa alteração por aqui. A única forma é justamente transformando alguma coisa num produto ou não, como você vai perceber aqui, onde eu botei controle dentro de supervisão, supervisão virou um produto. Se eu tirar, ele deixa de ser um produto, obviamente. No caso de marcos, a mesma coisa, ele nos mostra o que é e o que não é, mas nós temos a possibilidade ainda de transformar uma linha num marco. Você vai ver que ele pega já a formatação de marco, mas isso aqui não é marco, então eu tiro, certo? Vamos anotar então o número 22 e seguir aqui falando do sequenciamento no seu projeto, predecessores e sucessores. Lembrando que todos os elementos do tipo atividade ou milestone ou marco devem ter predecessores e sucessores, e os nossos produtos não podem ter. Como é que eu vou verificar isso? Eu vou escolher aqui autofiltro, venho em produto e escolho sim. Então eu estou vendo todos os produtos do seu projeto e somente os produtos. E eu vejo que esses campos estão vazios. Logo, seus produtos não foram sequenciados. Muito bem. Depois disso, eu vou criar aqui rapidamente um filtro. Aqui, mais filtro, vou criar um filtro novo, onde eu vou ver tudo que não é summary. Então, summary equals no. E vou dar OK e aplicar. Então, eu estou vendo todos os marcos e todas as atividades do seu projeto. Agora, com o autofiltro, eu vou escolher todo mundo que tem predecessor vazio. E eu pego esses três campos onde eu deveria encontrar somente o primeiro.
início do projeto, certo? Todo mundo, sucessores, vazio. Eu vejo novamente esses dois campos, onde eu só deveria encontrar término do projeto. Início do projeto não tem predecessor e término do projeto não tem sucessor, obviamente. Então, deixa eu ver aqui, ID8 e ID9. Mostrar todo mundo, já que eles não têm predecessores, eu vou pôr o início do projeto e sucessor, o término do projeto, ID81. 81, 81. Agora, todos os seus elementos estão sequenciados, já posso tirar esse filtro. Sua rede está devidamente fechada. Bom, além de sequenciar, nós pedimos que você incluísse pelo menos uma ligação do tipo que não fosse término para início. O que eu posso começar a ver aqui com essa ligação tipo início para início. Lembrando, duplo clique, predecessores, nós temos 4 tipos de sequenciamento. Então nós temos que contar pelo menos um de cada. Vamos dar uma olhada aqui. SS, Start, Start, aqui Finish, Finish. Nós deveríamos encontrar ainda um Start to Finish, que eu vou inserir assim, aqui. SF. Poderia também ter selecionado aqui SF. Lembrando que aqui está aparecendo os predecessores da atividade onde eu dei um duplo clique, certo? Ok. Além disso, nós pedimos retardos e antecipações no seu projeto. O que nós poderíamos fazer, dando duplo clique aqui novamente, dessa forma. Além de selecionar aqui o tipo, você pode inserir um lag. Então, digamos que cotar material vem antes de aprovar o material, só que nós temos que esperar 2 dias. Então, é Finish to Start mais 2 dias. Ou então, que nós podemos começar algumas horas antes. Então, menos 3 horas. Tá certo? E isso fica aqui assim. Poderíamos também fazer por aqui, pelo texto, onde eu vou inserir, por exemplo, 15 SS, mais, em vez de colocar uma duração fixa, colocar um lag relativo ao tamanho do predecessor. Eu quero, por exemplo, 10%. Então, quando tiver 10% para acabar, quer dizer, ela vai ter um retardo de 10% da sua duração. Tá certo? Então, nós vimos retardos e antecipações. Vamos então começar a ver os seus modos do tipo diagrama de rede, que começam aqui com o 055. Nesse modo, você deveria ter formatado e criado um template para essas caixas. Isso a gente vê aqui. Botão direito, Box Styles. Então nós temos críticas e não críticas com esse template novo, que é nível org 3, responsável WBS. Está faltando alguma coisa. Deixa eu me ver. Está faltando org 3. Não, então está faltando name. Isso, faltando name. Vamos editar e fazer isso aqui, ó. Em vez de 3 colunas, coloco uma coluna. Em vez de 3 linhas, 4 linhas. Ok. Aí eu pego esse aqui é WBS, esse aqui é Contact, esse aqui é nível org 3, que eu vou escolher aqui, e esse name. Pronto. Ok, close, ok. Agora nós temos caixinhas como nós queríamos. No modo seguinte, além de fazer um template novo, que é o 65, não, é o... faltando alguma coisa. O 65, ele não tem o grupo. Então, o 65 eu tiro o grupo. Cadê? No group. Pronto. Aqui nós não temos apresentado as caixas do tipo Summary. Mas vamos dar uma olhada no template que você criou. Tools, não. Format, Box Styles. Você tem um template que deveria ter sido criado novo aqui, que não é esse. Então, ó, More Templates, vamos editar. E nós deveríamos ter
2 colunas para 4 linhas. Ok. E aqui os campos id, name, early start, aqui early start, aqui early finish, aqui late start e aqui late finish. O significado desses campos você não se preocupa, você vai entender ao longo do curso. Mas aqui free slack e aqui cadê total slack, certo? Esse é o template que nós queríamos, isso para ser incluído aqui nas críticas e não críticas. Muito bem, dá um zoom e a gente vê que isso veio para cá. Pode tirar o zoom. Bom, além de ter feito esse template, você deveria vir em Format, Layout, ou então clicar com o botão direito, vir em Layout e desmarcar, como você desmarcou, aqui essa opção de Show Summary Task. É isso aí. Vamos anotar esse número. Só para lembrar, você deve enviar essa sequência numérica e de um colega pela atividade correspondente do Moodle, certo? E vamos ver o próximo grupo, que é o mesmo, só que com modo. Então você repare que você pode usar grupos. Você pode usar grupos e filtros nos diagramas de rede sem problema. Vamos ver aqui o seu grupo, Project Group, More Groups, 70 eu edito e está correto. Ele é cópia do 35, né? Eu só vou pôr no menu. Pronto, ok. E agora, finalmente, o 75, que também é um modo combinado. Na parte de cima, o 45 e embaixo o Relationship Diagram. Como o modo de baixo é subordinado ao de cima, ele vai mostrar, nesse caso, o que quer que eu tenha selecionado aqui, os predecessores e sucessores, inclusive com o tipo de ligação entre eles. Então, aprovar a inscrição tem verificar como seu predecessor do tipo Finish to Start e término do projeto do tipo Finish Finish, certo? Isso vai passando aqui, nós podemos ver de todos eles, inclusive com retardos e antecipações, caso eles existam. Bom, seu trabalho ficou muito bom, parabéns. Vamos tentar entregar em dia e até a próxima correção. Um abraço, tchau.